Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho sobre a metodologia iGabaritei, por que eu cheguei nessa metodologia e, enfim, por que eu, nesse momento, resolvi criar esses materiais que trazem essa metodologia por trás. E aí eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo, da minha história. Antes mesmo de resolver fazer concurso público, eu tive que fazer a prova da OAB. E estudando para a prova da OAB, uma das coisas que a gente não estuda, pelo menos não estudava na minha época, era o Estatuto da OAB. E o Estatuto sempre foi muito cobrado. Na minha época, a prova era feita pela Seccional de Minas Gerais, eu me formei na UFMG, era feito lá pela própria OAB de Minas Gerais, e cobravam 10 questões sobre o Estatuto da OAB. Eram 100 questões, cobravam 10 questões. Hoje em dia são 80, cobram-se 8. Da mesma forma, eram 10% da prova. Então, eu falei, poxa, eu tenho que acertar as questões do Estatuto da OAB. E aí eu fui pegar o Estatuto pela primeira vez, então, estudar o Estatuto, porque a gente não tem o Estatuto na faculdade, a gente não estudou, na UFMG, a gente não estudou o Estatuto da OAB. Eu fui estudar pela primeira vez, pegar a lei pela primeira vez, depois de formado, estudando para a prova da OAB. E aí eu olhei mais de 80 artigos. E aí eu falei, poxa, como é que eu vou estudar isso aqui? Porque eu sempre me chamou atenção e me preocupou alguma metodologia. Eu tenho que adotar alguma estratégia para eu aprender isso aqui. E aí comecei a ler o Estatuto da OAB. E aí confesso que eu fiquei um pouco perdido sobre o que de fato eu tinha que aprender naquele estatuto. Foi daí que eu tive uma ideia. Eu falei, poxa, eu vou pegar todas as provas anteriores da OAB e lá na OAB, vendiam um caderninho, espiral, com todas as provas, salvo engano, dos 10 anos anteriores. Antigamente a gente só tinha uma prova da OAB por ano. Então era das últimas 10 provas. Dos últimos 10 anos tinham 10 provas. Muito bem, eu peguei então estas questões aí da OAB e fui verificar que na prática, basicamente, nas provas lá, na época em Minas Gerais, cobravam-se somente 3 artigos, 4 artigos. E o que eu precisava saber, dentro desses artigos, eram algumas coisas específicas. Então eu tinha que me preocupar, por exemplo, com o tipo do verbo que era utilizado. Eu tinha que me preocupar quais eram os direitos que acarretavam suspensão dos advogados. Enfim, eu tinha que perceber algumas coisas que eu ainda não tinha percebido. Com base nisso, qual foi a minha estratégia? Até porque eu tinha que estudar várias outras coisas. Eu comecei a estudar esses artigos sobre esse olhar, com esse enfoque. O enfoque que as questões tinham me dado. E fui para a prova da OAB. Meus amigos, qual é o resultado? O resultado foi que eu fechei a prova da OAB. As 10 questões sobre o Estatuto, eu fechei. E aí se você me perguntar, Léo, você conhece o Estatuto da OAB? Ou conhecia o Estatuto da OAB com profundidade? Não. Mas eu acertei as 10 questões. Para a prova da OAB, o meu objetivo era esse. Eu não queria aprender o Estatuto da OAB. Podia até aprender depois. Mas naquele momento, eu queria de fato fechar as questões sobre o Estatuto da OAB. E meu objetivo foi alcançado. Com a estratégia de verificar através das questões o que de fato eu precisava saber. E assim foi feito. Depois, estudando para concurso, alguns anos depois, eu me deparei com a prova do Procurador do Município de São Paulo. E nessa prova do Procurador do Município de São Paulo, feito pela Fundação Carlos Chagas, estava no edital direito penal. Mas lá no edital falava que iriam ser cobradas 10 questões de direito penal. Imagina, 10 questões de direito penal. Eu, na época do concurso, dentro do meu cronograma, eu não estudava direito penal, ou estudava de maneira muito rasa. Por quê? Porque meu objetivo, meu nicho de estudo era carreiras públicas, advocacia pública. E na advocacia pública, normalmente, o direito penal não é uma matéria relevante. Cai só alguns pontos específicos. Então eu não estudava, eu priorizava dentro do meu estudo outras matérias, como direito administrativo, direito constitucional, tributário, processo civil, a parte de direito civil geral e responsabilidade, mas direito penal não. Muito bem, mas de 100 questões, agora essa prova, de maneira meio que
diferentemente das outras, cobravam 10 questões. Então eu não podia, digamos assim, abandonar o direito penal. E como fazer nessa altura do campeonato? Imagina, o edital sai, a prova daqui a 2 meses. Como é que você vai estudar uma matéria que você não tem muita familiaridade para daqui a 2 meses? A minha estratégia foi a mesma que eu fiz da OAB. O que eu fiz? Na época eu entrei nos sites e coletei as provas da Fundação Carlos Chagas de advocacia pública. E aqui foi a grande sacada. Eu fui em cima do ponto. Eu peguei o que a Fundação Carlos Chagas, a chamada famosa FCC, já elaborou com base nas provas de advocacia pública em direito penal. Mapeei essas questões e percebi que do Código Penal, que muitas vezes o edital é muito amplo, só caía crimes contra a administração. Meus amigos, imagina, você pega um edital que muitas vezes você começa a estudar ele inteiro, a matéria inteira, e começa a perceber que pelas questões só cai uma pequena parte daquela ampla matéria que está no edital. Então o meu olhar foi todo para os crimes contra a administração, lá na parte final do Código Penal. Mas não era só isso. Eu fui perceber o que eu precisava saber sobre esses crimes. Porque você pode estudar algo de várias formas. E eu precisava estudar de maneira como elas eram cobradas. E aí fui perceber que, primeiro, eu tinha que detectar com muita... lembrar do tipo verbal. Por quê? Porque o verbo no tipo penal faz muita diferença. Não é minha área de direito penal, mas o verbo faz toda a diferença. Qual é o verbo? Qual é o núcleo do tipo penal? Isso eu tinha que saber. Segundo, eu tinha que saber se o crime era de reclusão ou de detenção. Porque várias questões trocavam ou exigiam que você soubesse o que era de detenção e o que era de reclusão. Terceiro, eu tinha que saber se admitia a modalidade culposa ou não. Então, basicamente, eu mapeei esses 3 aspectos que eu vi e identifiquei nas questões. Muito bem. Do meu estudo de direito penal, eu fui nos crimes contra a administração e foquei nesses 3 aspectos. Eu estudei sobre esse olhar. Se você for pegar um livro hoje de crimes contra a administração ou de manual de direito penal, ele vai abordar vários e vários aspectos sobre isso, sobre os crimes. Mas eu não queria os vários aspectos, eu queria os aspectos que eu precisava saber para a minha prova da FCC. E fui com base nisso. Eu não gastei uma tarde para isso. Vou te falar que 2 horas e meia, 2 horas eu consegui fechar esse estudo, organizei, fiz lá um resuminho que eu pudesse lembrar o que era detenção, o que era reclusão, os núcleos verbais e pronto, fui para a prova. Mais uma vez, das 10 questões de direito penal, eu acertei as 10. Por quê? Porque caiu exatamente aquilo que eu tinha estudado. E o engraçado é que matérias que eu estudo muito, ou estudava muito, não consegui fechar, como direito administrativo. Aliás, a única matéria que eu fechei foi direito penal. Alguns colegas falavam, pô, Léo, você está estudando escondido direito penal, porque a gente não estudava direito penal, a gente estudava junto na biblioteca. Falou, você está estudando aí escondido, na sua casa. Porque como é que você fechou a prova? E aí eu passei essa estratégia. E minha última experiência, para a gente poder fechar esse assunto, prova de procurador da República. Também resolvi fazer, foi um ano em que não tinham muitos concursos públicos e aí resolvi fazer essa prova. Mais uma vez, caiu uma matéria que eu não tinha familiaridade, direito eleitoral. Por estudar direito eleitoral, quer dizer, eu estava fazendo a prova meio que para sentir, né? Não era ainda o meu objetivo ser procurador da República. Muito bem, o que eu ia fazer? Falei, olha, não tem tempo para estudar direito eleitoral, eu fui nas provas anteriores e detectei e mapeei o que de fato cobravam na época em direito eleitoral. Mapeei, mais uma vez, das 10 questões, e são 10 questões de direito eleitoral na MPF, por isso que eu tive que estudar. Mais uma vez, em pouco menos de 2 horas, ou, enfim, 2 horas, 2 horas e meia, de estudo em direito eleitoral, imagina, eu fechei as questões de direito eleitoral. Então, são 3 exemplos para mostrar que se você tiver a análise das questões, se você detectar o que você precisa saber com base na cobrança das provas, não vou dizer que você vai fechar as provas sempre,
como eu relatei aqui. Mas as suas chances, eu te garanto, aumentam substancialmente. Porque você passa a estudar com o que eu chamo de óculos do concurso. É você colocar um óculos que vai abrir a sua visão para aquilo que você precisa de fato estudar. E é isso que a coleção E-Gabaritei, que eu estou trazendo agora, essa experiência que depois eu levei para a sala de aula como professor. Minhas aulas todas são baseadas, os meus livros todos de concurso são baseados nessa metodologia, e eu parto das questões para depois começar a escrever. É através disso que agora eu lancei uma coleção específica para ajudá-los nessa caminhada e direcionar o seu estudo. O que eu quero, de fato, é facilitar ao máximo e ajudá-los nessa caminhada do concurso. Tá legal? Espero que vocês gostem. Contem comigo. Um grande abraço. Fiquem com Deus.